Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. 18 de fevereiro de 2019. É Manhã Viva, é Canção Nova chegando até a sua casa. Como foi o seu final de semana? Espero que bem. O meu foi muito bem, com os desafios próprios, mas sempre colocando Jesus e Nossa Senhora à frente. É por isso que hoje eu estou pertinho dela, de Nossa Senhora de Fátima. E aproveito já para começar esse programa dando meu abraço aos portugueses. Lá já são início de tarde, 1h da tarde. Um grande abraço aos portugueses, nós somos bem assistidos lá em todo o país e já vamos consagrar o nosso dia, a nossa semana, a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o tema de hoje é sobre tecnologia na infância. Qual o limite? Uma pesquisa realizada pela Unicef no final do ano passado apontou que a cada 3 usuários de internet, 1 é criança. Você se identificou? Eu acho que sim. E também várias outras pesquisas apontaram que o tempo dos menores em frente à tela aumentou muito nos últimos anos. Pois é, tem benefícios, mas também tem mais malefícios do que coisa boa. É por isso que o Manhã Viva vai trazer aqui muitas informações e tirar as suas dúvidas. É por isso que eu convido você também a já interagir conosco. E aí, Rafa, bom dia. Bom dia, Renata. Vamos convidar o pessoal a interagir? Pois é, você é convidado a participar conosco, né, diante de um tema tão sugestivo. E a Renata que estava falando aqui de Nossa Senhora, nós estamos num local aqui na Chácara de Santa Cruz, cercado pela presença de Nossa Senhora, né? Então temos aqui Nossa Senhora de Fátima, mas ali atrás Nossa Senhora de Schenstein, olhando por nós. Então nós também queremos, Renata, nesse início de programa, entregar as vítimas ali da cidade de Mauá, da enchente que aconteceu no sábado, deslizamento, 4 crianças morreram. Então nós queremos também aqui colocar toda a nossa oração por essas famílias e por essas crianças, tá bom? Um outro fato também, Renata, muito interessante, foi justamente a homilia do Papa Francisco hoje. Ele refletiu sobre a questão de Caim e Abel, né? A pergunta que foi feita por Deus a Caim: onde está o seu irmão? Então, em momentos como esse, para aquecer o nosso coração, de voltarmos ao nosso olhar sempre aquela pessoa mais necessitada. Então, o Papa faz, inclusive, a sua reflexão meditando isso. Onde está o seu irmão? O seu irmão mais necessitado, o seu irmão marginalizado, o seu irmão doente. Porque, às vezes, a gente quer lavar a mão e dizer assim, não, o problema é dele, foi ele que fez, ele que pague por isso, não é? Não, nós devemos voltar o nosso olhar com compaixão e com obras concretas para essas pessoas também tão necessitadas, né? É o nosso querido Papa Francisco sempre nos convidando a deixar de lado o individualismo, exato, né? E nos sensibilizar ao próximo. É sempre o tom, né, do Papa Francisco. Então precisamos ouvir bastante, né? Sempre com todos os papas, né? Acho que Bento XVI teve sua sabedoria, o Papa Francisco agora, né? O tom dele é sempre esse, né? É próprio da sua história, né? Então, que bom que você trouxe essa palavra aí para nos nortear, né, o dia e a semana. Então, fique sintonizado conosco, hoje falando tecnologia na infância. Se você se identificou, quanto tempo seu filho fica nos tablets, no celular, quanto tempo, hein? E aí, você está percebendo alguma mudança de comportamento? Ele tem ficado mais concentrado ou menos concentrado? É isso que a nossa psicopedagoga, Valquíria, ela vai nos ajudar. Valquíria Silva, ela trabalha com os pais, ela estava falando antes de entrar no ar, né? Ela disse, Renata, eu trabalho mais com os pais do que com as crianças. É isso mesmo? Bem-vinda ao Manhã Viva. Obrigada, exatamente. Sempre os pais pedem a orientação, né? A dúvida maior, até quanto tempo meu filho pode ficar conectado? Já responde. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, que lançou um manual de orientação, né, aos pais e aos educadores, referente a quanto tempo meu filho pode ficar,
De 2 a 5 anos, o ideal é 1 hora, intercalando em outras atividades. Acima de... Vamos repetir essa informação, gente, que é importante, né? Às vezes a pessoa foi ali, tomou um cafezinho, tá escutando Manhã Viva, às vezes até ouvindo, aí foi para a cozinha. De 2 a 5 anos, quanto tempo? 1 hora, intercalando entre atividades. Agora, isso conta com televisão? Com o desenho? A televisão, ela pode entrar. O que não pode é ultrapassar computador, a tecnologia em si, o tablet, enfim, e a televisão por mais de 2 horas, para crianças de 2 a 5 anos. Então, a televisão 2 horas por dia e o celular? Isso, 1 hora, o celular, tablet e computador até 1 hora. O que não pode é juntar esses dois e ultrapassar mais de 2 horas, certo? E a criança acima de 5 anos, a gente faz, vamos dizer, a gente usa a balança, né? Ela precisa cumprir todas as obrigações da escola, todas as obrigações que é inerente mesmo da criança, e a gente faz uma balança. Ela cumpriu todas as obrigações e agora ela pode utilizar, né, de uma forma com que não ultrapasse, né, o tempo que ela precisa de estudo, de integração com a família, que é super importante, é a mais necessária, principalmente nessa nova era, né? E aí a gente faz essa balança. Qual é o principal prejuízo para essas crianças que estão ficando muito tempo em frente às telinhas? Então, hoje, a gente traz, né, nessa contextualização com a internet das coisas, que tudo que nos cerca é conectado, né? Daqui a um tempo vai ser ainda mais. Mas o que a gente, né, sempre traz nessas questões é o fato de que... Desculpa, eu me perdi. Qual é o principal prejuízo? Você estava falando antes de entrar no ar que as crianças elas perdem a concentração, é isso mesmo? Sim, exatamente. Eu também me conectei aqui e fui para outra questão. Mas os prejuízos, eles são exatamente esses. Quanto mais tempo a criança fica conectado, mais causa a questão da ansiedade, o transtorno do sono, transtorno alimentar. Existem várias questões de saúde mental, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela lançou esse manual, porque passou a ser uma questão de saúde também, né? Passou a ser uma preocupação. Então, todas essas questões, a criança muito tempo conectada, ela vai trazer isso. Porque a gente percebe, né, com essa interação de você observando uma criança conectada, ela está o tempo inteiro conversando com o amiguinho, o tempo inteiro criando estratégias para aquele joguinho que ela adora. Enfim, e isso faz com que ela saia da realidade, saia do convívio. Mas as pessoas sempre falam para mim, os pais, mas Val, ela continua conversando com alguém do outro lado da telinha, mas ela está no mundo virtual, ela não está no mundo real. Então, essas questões acabam prejudicando também a saúde mental. E será que aquele imediatismo, né? Porque parece que os celulares, eles foram feitos para as crianças, né? Passa o dedinho e já passa a tela. Esse imediatismo também, ele causa ansiedade, né? A criança também vai para o mundo real e quer que as coisas aconteçam daquele jeito, né? Passa o dedinho e quer a resposta naquele tempo, né? Exatamente. Além do imediatismo, a gente sabe que a ansiedade, ela causa o transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico? É exatamente isso, eu querer tudo na hora. Se aquilo não me acontece, né, como acontece no mundo conectado, eu acabo desenvolvendo outras questões, né? Estou sempre ansioso, estou sempre com aceleração. E uma outra questão também que a gente menciona bastante é a questão da escola. A criança que ela está super conectada com questões que não são, né, pertinentes à idade, ela acaba assim, tendo a questão da atenção na escola, baixo rendimento. Por quê? Eu estou o tempo inteiro pensando nesses joguinhos, o tempo inteiro criando estratégias, até mesmo fora, né, da telinha, dentro da escola, em outros lugares. Então, é super importante a gente trazer a criança por aqui agora. Valquíria, você falando aí, a gente pode dizer o seguinte, que quanto mais tempo no celular, se entra na extinção da criatividade da própria criança, né? Ou seja, você acaba inibindo que a criança, nos seus tempos ociosos,
ela usa a imaginação para justamente fazer alguma coisa, né? É brincar com aquele carrinho, é usar o imaginário, é desenhar. Não é só tirar, porque vai ficar um buraco, né? É tirar, substituir, né? Exatamente. Por isso que eu disse que, né, o tempo ele precisa ser intercalado com outras atividades. A primeira questão que a gente precisa, principalmente nessa era, é a questão do afeto, né? O contato familiar. Hoje a gente percebe que as crianças sentem muito a necessidade e a falta disso, né? Os pais eles trazem essa queixa lá para o consultório, mas eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo. Mas não é a questão de quanto tempo, é a qualidade, né? Assim como ele disse. Criatividade Exatamente. também, que é o que o Rafa trouxe, né? O que nesse pouco tempinho eu consigo propiciar a criança? Eu coloco ela num estado criativo, eu coloco ela para brincar, eu dou um abraço, eu faço uma questão. Então, não é a questão do trabalhar muito, é o tempo criativo, enfim. Exatamente. Foi exatamente isso que a família, que a repórter Elane descobriu. Ela foi lá e essa família fez isso, né? Que é o Theo e a Andréia. Eles têm 5 filhos e eles fizeram isso, né? Eles limitaram o tempo e aí eles substituíram. Vamos ver a reportagem? E aí, galera? Já deu. Nessa casa tem horário para usar celular. Escolher um dia na semana, né, de segunda a sexta, e jogar 45 minutos. Aí quando chega no final de semana, 1 hora para jogar no smartphone. Eu falo às vezes. O que você fala? Para eles deixarem mais tempo, mas eles nunca deixam. Uma pesquisa inglesa mostrou que 40% dos pais com filhos entre 12 e 15 anos acham difícil controlar o tempo de uso do aparelho celular. Em muitos casos, essas telinhas já são consideradas uma extensão das mãos de crianças e adolescentes. Além dos riscos do excesso de exposição à internet, há também prejuízo ao desenvolvimento. Acaba dificultando, por exemplo, o aluno ir para o ensino mais formal, né? A leitura de livrinhos, né? Ele vai achar chato, né? Tem que passar folha, né? Porque o do tablet ele é mais interativo, o bichinho fala, o bichinho canta. Essa é a pesquisa da tese de doutorado que a professora universitária está terminando. E a grande surpresa é que a internet tem causado mais mal do que bem para essas crianças. A gente está falando em crianças principalmente quando estão em fase de formação, de ética, moral, a parte psicológica. Marcelo conta que notou mudanças positivas com a restrição ao smartphone. Tudo que eles fazem, né, eles se concentram mais. Depois a gente proporcionou um pouco mais de convivência em família. No Brasil, 60% das crianças entre 7 e 12 anos se expõem na internet sem que os pais definam regras e tempo de uso. Tão importante quanto desconectar é incentivar outras atividades. Coloque isso como entretenimento. Agora vamos ver um vídeo? Vamos sentar com a mamãe, vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo da fulaninha de tal que traz uma história interessante. Né? Sempre monitorado. A criança não pode ficar sozinha no celular. Ocupar o tempo dos filhos é a rotina dessa família. A gente começou a investir um pouco mais na leitura. A gente tem jogos que podem, proporciona envolver mais pessoas, jogos de tabuleiro, né? E olha o resultado. Matheus, o que você prefere? Ficar brincando assim com o papai, com os irmãos ou ficar ali no celular? Ficar brincando com meu pai e com meus irmãos. É mais gostoso? É. Por quê? Porque a gente se diverte mais. Os pais são fundamentais para que as crianças aprendam a utilizar bem a tecnologia. O papel dos pais é principalmente ser o mediador desse processo, porque ele precisa tirar essa criança, por exemplo, dos tablets e levar essa criança para poder jogar bola, brincar de boneca, brincar com cachorro. Ele precisa ter uma interação, porque a gente sabe que hoje os celulares, por exemplo, eles são um dos principais motivos do aumento do processo de solidão. É impressionante, né? Parece que a tela, ela naquele momento tá sendo bom para a criança, mas causa solidão. Pode pegar o microfone aí para comentar. E a própria criança, né? O Matheus falou, não, eu prefiro brincar com a minha família com esses jogos do que ficar na internet. Exatamente. Nós podemos ver positivamente o quanto criar o hábito da criança, utilizar a tecnologia com tempo adequado e também ter esse momento, né, com a família, o quanto depois vira um hábito positivo, né? A gente viu na resposta
eu prefiro estar aqui brincando com a minha família, onde eu tenho um afeto, onde eu tenho um cuidado, onde eu tenho questões essenciais para o meu desenvolvimento afetivo, do que ficar, vamos dizer, no vazio da tecnologia. Valquíria, será que essa realidade justifica um pouco do crescimento daqueles brinquedos retrô que antes a gente via, né? Que meu pai brincava, aquele carrinho de madeira, peão. Então, isso justifica buscar nesses brinquedos essa saída para a utilização da criatividade? Exatamente. Eu acho esses brinquedos assim indispensáveis hoje, né? Porque com o tempo eles foram saindo. Mas é o que, às vezes, a minha família sabe brincar, é o que a minha família tem de mais criativo. Então, resgatar isso, o quanto é bacana, né? Foi um ponto interessante a gente, né, falar sobre isso, porque eu posso, com o simples, né, com o que eu tinha, com o que eu vivi, trazer para os meus filhos, formar os meus filhos com brincar do jeito que eu também brinquei. Então, a criança, ela não sai, ela não tira isso da cabeça que precisa ter um carrinho de controle remoto de última geração para brincar. Né? Então, com você ali com uma caixinha de sapato, uma roda, né? Você consegue fazer um carrinho, vai soltar pipa. Né? Então, acho que isso também, se a gente for incutindo isso na criança, justamente com a participação do pai e da mãe, aí ali está o ponto essencial também, né? Agora, as mães que ficam o dia inteiro fora, porque é a realidade de boa parte das famílias que estão nos assistindo agora, elas precisam trabalhar, o pai precisa trabalhar para conseguir no final do mês aquela renda. Eles até gostariam de ter mais tempo, não conseguem. Às vezes é uma cuidadora, às vezes é a avó. Qual é a orientação que você dá para fazer esse controle? Porque muitas vezes, no final de semana, a mãe consegue segurar mais, esconder o tablet, mas às vezes aquela cuidadora, seja família ou não seja, a pessoa que cuida não tem aquele pulso firme. Então, né, às vezes, eu vou colocar porque fica quietinho, enquanto isso eu estou fazendo o almoço, estou fazendo a janta. Tem alguma orientação, né, para que aquela terceira pessoa que ajuda a cuidar dos filhos também possa ter esse controle? Tem sim. Por mais que a gente trabalhe fora, hoje a gente tem um ritmo muito acelerado, o tempo está passando muito rápido. Isso. Tem a questão da gente criar uma rotina. A rotina ela tem que vir do pai e da mãe. Né? Qual é a educação que eu quero para o meu filho? Qual é o hábito que eu quero desenvolver para o meu filho? Eu crio essa rotina, converso com os cuidadores, principalmente os avós, que a gente brinca que é o pai e mãe com açúcar, que às vezes, né, dá uma colherzinha de chá, enfim. Converso com os avós, com o terceiro cuidador e digo, olha, nós estamos criando esse hábito dele brincar, dele ter a criatividade, dele ter o tempo para ele utilizar a tecnologia, porque ela também tem as suas questões positivas, mas com o tempo, como nós estamos falando aqui, então isso, passar essa rotina, porque ao final de semana ela já sabe qual é o hábito do filho, o que aconteceu, como ele foi, o que mais, assim, que de repente ele tem o tempo da leitura, ele não conseguiu ler naquele tempo, ele teve uma resistência. Então, no final de semana que eu tenho um tempinho maior, quem sabe fazer uma roda de leitura, uma outra questão, então tudo é uma questão de rotina. Eu já incentivar meu filho, desde pequenininho, que ele tem uma rotina, que ele pode criar vários hábitos, assim, é questão muito simples e que dá resultado. E quando você falou de questões positivas, quais seriam essas questões positivas da tecnologia na infância, né? A gente falou até agora dos malefícios. Vamos aliviar só um pouquinho. Exatamente. Então, a gente sabe que por ser muito, né, visual, ela traz muitas questões da escola, muitas questões da aprendizagem, do desenvolvimento psicomotor, tá ali na telinha, a questão da comunicação, né? A gente percebe muito nos vídeos, principalmente para os menores. Você fala psicomotor, vamos traduzir. É uma linguagem técnica, né? Sim, sim. Essa questão, né, do passar o dedinho, de digitar, eu estou desenvolvendo algumas questões, né, de coordenação motora, enfim. Tem também a parte da comunicação, da interação.
Embora, assim, a gente conversou que precisa trazer a criança para o real, mas o virtual também é uma questão que aproxima, é uma questão, assim, as escolas, quando utilizam de maneira positiva, elas vão desenvolver questões que, para o futuro, são indispensáveis. A gente ouve muito falar que as profissões do futuro, elas vão ser criadas pelas crianças que estão conectadas. Então, assim, o tempo, eu determinei, eu deixei a criança fazer, monitorei o que ela está fazendo, eu estou passando uma questão positiva. Estou passando questões da escola, estou passando alguma matéria que às vezes a criança não tem uma dificuldade, mas ela vai numa videoaula. Enfim, tem as questões positivas. Durante esse tempo que você já falou do tempo que é monitorado, quais seriam as melhores opções para essas crianças nessa faixa etária de 2 a 5 anos, dentro de uma gama de conteúdo na internet? Porque eu vou te falar, viu? Principalmente aqueles videozinhos que tem muito, né? Da própria criança brincando. Eu não sei o que acontece quando a gente vai ver 2 milhões de visualizações. Eu fico olhando o vídeo, eu falo, mas o que tem aí? Né? É um menininho brincando de carrinho. Sim. E é o tanto de criança que gosta, né? Esse tipo de vídeo faz mal? Se ele for orientado, supervisionado, dependendo do conteúdo, ele não faz mal. Criança vendo outra criança brincando? Não, de maneira... É super positivo. É positivo? É uma questão de identificação, questão de desenvolvimento de criatividade. Enfim, é positivo. O YouTube hoje, ele é o mais acessado pelas crianças, né? Eu acho que a gente não eu até brinco, nem concorre com o YouTube. Eu olho o vídeo e falo, gente, o que está acontecendo? Nós temos questões de YouTubers que estão realmente causando questões que a gente... até fica preocupado. Sim. Mas existem muitas crianças que estão, né, colocando a mão na massa, fazendo uma receita. Sim, e estão ensinando até coisas boas, né? Tem criança que fala, tem que obedecer o papai. Exatamente. Olha, eu quero agradecer aqui a participação da Carmen Lúcia. Ela está dizendo aqui, será que um limite... Porque a gente está falando aqui desse controle, né, Valquíria? Dizer não à criança também faz bem. Né? Poder controlar, dizer para ela assim, meu filho, minha filha, agora não. Então ela mesma fala assim, será que o uso do celular no fim de semana seria uma boa dica? Ou seja, eu vou entrar, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dizer não na educação da criança. É importante? Vamos deixar a resposta para daqui a pouquinho? Porque o Manhã Viva também é informação. Você, se ficar sintonizado conosco, você não vai perder as principais notícias. E hoje, quem vai dar as principais notícias é o nosso repórter André Cunha, direto de São Paulo. Bom dia, André, com você. Bom dia, Renata. Bom dia, Rafael. Bom dia para todo mundo que está no estúdio. Para quem acompanha o Manhã Viva de casa, são 8 horas, aliás, são 10 horas e 8 minutos. Falamos ao vivo aqui de São Paulo, nesta segunda-feira. Iniciamos a semana com uma notícia boa, acabou o horário de verão. Eu, particularmente, não gosto muito desse horário artificial, digamos assim, mas tem gente que gosta, né? Eu prefiro o horário in natura e, graças a Deus, acabou. Vamos ao que interessa, então, as notícias do dia, as principais informações desta manhã de segunda-feira. Começamos falando que foi publicada no Diário Oficial, hoje de manhã, uma resolução sobre as barragens do país. A resolução é uma precaução, tem medidas regulatórias cautelares, objetivando assegurar a estabilidade das barragens de mineração, notadamente aquelas construídas pelo método denominado amontante. O que seria isso? É aquele método onde a barragem é construída com o próprio rejeito, como aconteceu em Mariana e em Brumadinho. Portanto, o governo federal publicou essa medida para que acidentes, aliás, tragédias como as que aconteceu recentemente, né, em Brumadinho, aconteçam novamente por todo o país e por outras barragens espalhadas pelo país afora. E essa medida foi publicada hoje, após o final de semana, onde 200 pessoas aproximadamente foram obrigadas a deixar suas casas por precaução na região de Nova Lima,
uma medida também de prevenção para que uma tragédia, de repente, pudesse acontecer naquela cidade. As sirenes se acionaram para evitar outras tragédias. Bom, no Rio de Janeiro, em São Paulo, protestos aconteceram nessas duas cidades, marcando, então, lembrando a morte do jovem Pedro Gonzaga, de 19 anos, que foi morto na semana passada no supermercado Extra. O acontecimento gerou vários protestos nas redes sociais e também nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda falando sobre as notícias dessa manhã, uma delegação da Venezuela e dos Estados Unidos visitaram a cidade de Cúcuta para facilitar, viabilizar a entrada de suprimentos no país, visto que o país vive uma crise humanitária significativa. Já há algum tempo nós viemos acompanhando as notícias com relação à Venezuela. O presidente Juan Guaidó, oposição ao governo de Nicolás Maduro, tem feito campanha para angariar comida e outros objetos, utensílios de utilidade para a população da Venezuela. Enquanto isso, o Maduro, o presidente da Venezuela, resiste a essa campanha, afirmando que existe uma orquestração contra o governo para organizar uma intervenção militar no território venezuelano. Bom, são essas as informações desta manhã de segunda-feira. Nós voltamos a qualquer momento com outras notícias ou à noite no Canção Nova Notícias. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, André. Eu também não gosto de horário de verão, não, viu? Graças a Deus voltou, né? Porque eu estava acordando muito cedo, então, assim, estou com você também. E da próxima vez eu vou te oferecer um cafezinho, viu? Porque eu acho que é maldade, né? A gente mostrar o café e você tá aí trabalhando desde cedo. Obrigado, viu, André? Mais uma vez, e a gente continua contando com sua participação. E qual é a pergunta, Rafa, que você fez? Pois é, então, nós temos aqui a participação, agora eu tenho que buscar, da Carmen Lúcia, onde ela fala dessa questão do controle, né? E aí a gente fez a reflexão do seguinte: a importância de dizer não à criança, né? Então, isso também é importante para o pai justamente se colocar nesse sentido, né? Só que a resposta vai ficar para depois do intervalo. É para te prender, entendeu? E eu vou falar dessa água mineral Canção Nova. Você que é da região sudeste, graças a Deus a gente já está conseguindo distribuir. Se você quer informações, é contato@aguacançãonova.com. É água de verdade, pura de verdade, até porque a Canção Nova tem um compromisso com a verdade, que é uma virtude evangélica, né? Então, é água de verdade, tá, gente? Não é que tá misturado aqui, não. E você sabe que tem gente que faz isso, né? Então, Deus abençoe essas pessoas, mas a água Canção Nova é água de verdade. E hoje nós teremos, sabe o quê? Culinária, mas é depois do intervalo. Não sai daí, eu espero por você. Manhã Viva de volta, hoje falando sobre tecnologia na infância. Qual o limite? Nós falávamos no início do programa sobre uma pesquisa realizada no final do ano passado pela Unicef. 1 em cada 3 usuários de internet é criança. Se você se identificou, ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta. E foi uma pergunta que o Rafa fez para a Valquíria. Ela é psicopedagoga e trabalha principalmente com os pais. Eu perguntei para ela, você trabalha com criança? Ela, não, tem que trabalhar com os pais. Qual foi a pergunta mesmo? Só lembra mais uma vez, Rafa. Então, Valquíria, a Carmen Lúcia ela entrou em contato falando sobre essa questão de dar uma dica, né? Talvez controlar o uso do celular nos fins de semana. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, pegar esse gancho dela, porque a gente já conversou bastante sobre isso, a questão de dizer não. Pai, eu posso acessar a internet agora no celular? Não, meu filho, por causa disso. É importante dizer não à criança? Muito, 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 muito. Eu sempre falo que hoje, muitas das questões que as crianças trazem de limites, de comportamento, é um não que a gente acaba não dando. Então, ele é de extrema importância, principalmente no ambiente virtual. Teve uma questão também, né? Como eu faço, como eu limito, existe algum aplicativo, existe alguma questão de segurança? Eu sempre digo, o diálogo, ele é capaz de tudo, principalmente se ele for positivo. Então, eu falando não, colocando o limite, as coisas vão encaminhando. É difícil? É.
Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que nós estamos falando com outro humano que é dotado de inteligência, não é porque é uma criança. Então, ele acaba, muitas das vezes, né, distorcendo as questões. Ele compreende o ponto fraco do pai e da mãe e ele vai tentar, de alguma certa forma. Por isso que o não é de extrema importância. Agora a questão do exemplo, né? Isso vai desde a alimentação. O pai, olha, filho, come salada. E o pai tá lá, né? Só na macarronada. Come salada. E a mesma coisa, eu acredito que são as tecnologias. A mãe tá lá, sai do tablet, né? Como é que é? Exatamente. É por isso que a gente fala muito da gente convidar a criança para a interação e participar, né? Eu estou vendo que você está online no WhatsApp. Pois é, mas eu também estou vendo que a senhora está. Então é complicado. Tem até uns cards que colocam nas redes sociais, né? O menino tá lá, mãe, sai do seu Facebook, né? Então, assim, é complicado, né? Os pais também têm que se esforçar, é uma mudança. Você trabalha com os pais nesse sentido? Sim, em orientação. Principalmente quando eles chegam até a clínica com a queixa de dificuldade de aprendizagem. A gente vai analisar tudo e quando você está conectado na internet, né, hoje você tem todo o acesso da criança no Facebook, da vida dela, enfim, você acaba vendo que essa criança está até tarde no Facebook, está compartilhando coisas que... Então, assim, será que é uma dificuldade de aprendizagem mesmo ou uma dificuldade de limite dos pais, né? Madrugada não é horário para a criança estar... depois dessas questões, ele não dorme direito, aí ele chega na escola, tem a questão de desatenção. Então, a gente trabalha nesse sentido, a gente identifica e orienta. Olha, eu queria mandar um abraço, né, para o José João, que entrou em contato aqui conosco, que está participando, com a Virlaine, a Carmélia Vieira também, lá de Maceió, dando um abraço para a gente. O nosso abraço também, retribuindo todo o seu carinho. Agora, Valquíria, a Renata queria fazer uma pergunta, acabei cortando. Pode fazer, que eu ia dar um recadinho. Enquanto isso, eu vou pedir para você experimentar essa chipa e depois a gente vai falar da padaria. Porque você precisa, não pode sair daqui sem experimentar. Pode falar. Então, é o seguinte, essa questão da higienização do sono da criança, né? A criança está ali conectada, isso que eu ia falar, recebendo aquela iluminação, né? As informações, e aí colhe-se esse fruto que é justamente um sono atribulado, pesadelo, é através do sono que a criança cresce. Então, como é que o pai deve fazer essa higienização do sono na criança? Isso. Uma pergunta super importante. Antes de dormir, conectado, não. Por conta dessas questões mesmo. Quanto tempo antes? O sono vai ser 1 hora antes. O sono vai ser agitado se ele acabar de estar com aquela luz, aquela questão do joguinho, ainda tá conectado. Ele vai dormir com aquelas questões mesmo. Então, 1 hora antes é um momento de propiciar uma leitura, uma brincadeira, uma interação em família, uma outra questão, tirar a criança, né, desconectar, vamos dizer assim, usando o termo, e levar ela para um outro contexto para que ela possa ter um sono mais tranquilo e não desencadeie o transtorno do sono. Você gostou? Amei! Isso aí, gente, a gente chama aqui de chipa, que é da padaria da vovó Josefa. Esse nome foi uma homenagem à mãe do Monsenhor Jonas, nosso pai fundador. Se você vier à Canção Nova, você não pode deixar de experimentar. Essa aqui é a Samanta, gente, é uma delícia, né? Então, é uma cortesia, né? Um carinho da padaria com o programa Manhã Viva, o nosso abraço e também uma oportunidade de você conhecer os produtos da Canção Nova, tá? Se a apresentadora começar a engordar é por causa disso, viu, gente? Porque é irresistível. Eu tô comendo todo dia. E também, se você tem uma novidade, viu? Se você quiser se tornar sócio evangelizador, você pode agora pelo cartão de crédito, porque às vezes você não tem pelo cartão de débito, às vezes acontece uma coisa, para você não esquecer, sabe o que você faz? Você coloca lá no cartão de crédito. Não é uma coisa boa? Uma notícia boa para você hoje. Você só é ligar no 3186-2600, dá os dados do seu cartão de crédito e está tudo resolvido. Você vai se juntar a nós, a essa companhia de pesca, essa evangelização. Se junte a nós agora com essa novidade, pelo cartão de crédito. É isso mesmo. Agora, Valquíria, pegando esse gancho aí da higienização do sono,
É importante, então, para os pais pegar um papel, uma caneta e fazer aquela programação semanal de segunda a sexta. Meu filho, olha, toda quarta-feira, então, tal hora a gente vai fazer. Isso ajudaria, talvez, para alguns pais assim que estão com dificuldade de se organizar? Sim, foi o que nós comentamos anteriormente sobre a questão da rotina. A rotina é exatamente isso, né? Descrever as atividades, o tempo da escola, o tempo, né, de brincadeira, quem são as pessoas, é super importante quem são as pessoas que vão estar com essa criança durante toda a semana. E quando a criança é maior, ainda mais bacana que você pode sentar com ela e convidar, vamos fazer a sua rotina? O que é bacana, o que é interessante? Ó, você está passando muito tempo conectado. Que tal a gente fazer um passeio? Que tal a gente conhecer o Parque Novo da cidade? Que tal a gente vir comer Samanta na Canção Nova? Agora é comprovado que bebês, né, que têm acesso aos smartphones, a tablet, mesmo que sejam joguinhos, demoram mais para falar. Né? Você já presenciou, você já acompanhou essas pesquisas, você confirma isso? Então, eu não acompanhei, não tive nenhum caso, né, que eu possa trazer para exemplificar, mas eu tenho lido bastante sobre essa questão, tanto que nesse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles estavam falando muito dessa questão. Quando o bebê pode iniciar a vida tecnológica, vamos dizer assim, sim, visto que hoje é tudo, né, conectado e a questão vai mais para frente. Sim. Então veio essa questão dos 18 meses. A partir dos 18 meses, a criança já pode ter um contato, ainda que pouco, com essa tecnologia. Enfim, mas a questão para os bebês, a questão da comunicação, exatamente, ela atrapalha. Porque foi comprovado, agora não é um machismo, não é o que pode, foi comprovado cientificamente, né? Que o bebê ele demora mais para falar, isso é bem sério, né? Sim, sim. E você pediu e o Manhã Viva falou que ia fazer e a gente está cumprindo agora. Receita no Manhã Viva nessa nova fase. Pode continuar acompanhando que vai ter sim. E a gente estava falando aqui de coisa gostosa. Você quer aprender a fazer uma batata recheada? Tem várias formas, né? E o Manhã Viva vai te ensinar hoje esta maneira, que é uma delícia. Vamos acompanhar? Deu água na boca, né? Os câmeras todos aqui. Ai, gente, que maldade, né? Se você perdeu alguma coisa, vai lá no nosso Instagram, @manhãviva, vai estar tudo lá, tá bom? E fique ligadinho que vai ter artesanato, né? Fique tranquilo, artesanato, culinária, você pediu, a gente prometeu, tá tudo certo. Muito obrigada, Valquíria, foi ótimo, tá? Eu é quem agradeço essa manhã maravilhosa aqui junto a vocês. Obrigado, Valquíria. Obrigada, Rafa, mais uma vez. Valeu, Renata. Até amanhã, se Deus quiser. E você que não pôde, né, não conseguiu enviar sua pergunta, manda pra gente. Amanhã a gente vai estar aqui também e com certeza vai poder responder todas as suas dúvidas, tá bom? Até amanhã, então, se Deus quiser. Amanhã nós voltamos com o tema do Fevereiro Roxo, Alzheimer,
fibromialgia e lúpus. Nós não podíamos terminar o mês sem falar sobre essas doenças. Fique ligadinho conosco. Um beijo, até amanhã. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.